Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Senhor presidente, eu há dias estou aguardando poder falar a esta tribuna. E, infelizmente, a Assembleia, o Poder Legislativo Estadual, na contramão, mais uma vez, do que quer a nossa população, esvaziou o plenário, para que não houvesse a abertura das sessões no momento em que as manifestações estavam acontecendo. Um erro grave, um cálculo muito mal feito, uma estratégia, eu diria, medíocre, que a Assembleia adotou. E por que eu falo isso, senhor presidente? Por causa do recado das ruas, por causa daquilo que a nossa juventude, e aqui, deputado Rômulo, vou pedir paciência a Vossa Excelência, mas eu quero a parte de Vossa Excelência, mas eu quero enaltecer aqui a nossa juventude, que, num brado retumbante, ocupou as ruas do nosso país, não só de Belo Horizonte, mas de todo o país, e disse para toda a classe política e para todos os poderes constituídos: nós queremos um basta à hipocrisia, um basta à corrupção, à irresponsabilidade dos poderes constituídos. É isso que a nossa juventude, mas principalmente a nossa juventude, que é a maioria absoluta nessas manifestações. Então eu quero aqui primeiro enaltecer esses jovens, essas manifestações, e que por várias vezes fiz por escrito, para que chegasse ao conhecimento deles. Postamos no nosso site, postamos na nossa página do Facebook e postamos também no nosso perfil do Facebook, para que eles entendessem. Porque da mesma forma, senhor presidente desta sessão, ilustre deputado Dr. Eli Tarquínio, da mesma forma que participamos do movimento lá em 97, quando fizemos greve e como fomos às ruas e derrotamos um governo que naquela época não nos ouvia, é a mesma coisa que esses jovens estão fazendo. Então quero aqui parabenizar e destacar. Obviamente, como assim o fizemos mais cedo na Comissão de Segurança Pública, através de requerimento desse deputado, nós estamos aí abstraindo os vândalos, aqueles que praticaram a quebradeira, os criminosos que incendiaram carros, que agrediram policiais com estilingue, utilizando bolinha de gude, utilizando bolas de sinuca, chumbada, coquetéis molotov, incendiaram carros, lojas, depredaram, saquearam, praticaram uma série de crimes. Então, abstraindo esses grupos anarquistas, esses grupos criminosos, nós queremos aqui render os nossos mais sinceros cumprimentos. E eu posso aqui afirmar, doutor Eli Tarquínio, sou o deputado mais feliz com esse movimento que está acontecendo nas ruas, porque foi isso que nos conduziu ao mandato. Foi manifestação pública que nos fez chegar até esse parlamento e dar vez e dar voz àqueles que eram massacrados e oprimidos dentro dos quartéis, sem ter uma única voz que falasse por nós esse tempo todo. Daí o tamanho da minha alegria, da minha felicidade de ver os jovens nas ruas fazendo essa manifestação. Feito essas observações, eu quero dizer que a nossa tão grandiosa, tão bela Polícia Militar, que completou 238 anos de existência, essa estava cumprindo o seu papel constitucional, deputado Rômulo. O artigo 144 da Constituição da República impõe a ela a manutenção da ordem pública. O artigo 5º da Constituição da República impõe a ela o dever de zelar pelo direito de ir e vir das pessoas, da integridade física e a vida das pessoas, do patrimônio, da segurança, nos termos da lei, pois assim diz o caput do artigo 5º da Constituição da República. Então, de um lado, nós tínhamos torcedores, 60 mil torcedores participando de um evento, e pessoas circulando, e do outro nós tínhamos manifestantes. Mas nós tínhamos um grupo, como disse aqui o promotor Rodrigo Fonteboa, da Promotoria de Combate ao Crime Organizado, e suas palavras foram referendadas pelo Superintendente-Geral da Polícia Civil, o Dr. Jefferson Botelho, um grupo de 500 pessoas que praticou uma série de vandalismo. Criminosos que tentavam atrapalhar
uma manifestação bela, pacífica, ordeira, e que não tem nenhum cidadão nesse país que não pode aplaudir aquela manifestação. Não existe nenhum político que seria louco de dizer que aquelas manifestações estão erradas. Sabe por quê, deputado Rômulo? E aqui nós fazemos o nosso desabafo. Porque nós temos uma parte da nossa classe política subserviente, conivente, que ajoelhou-se. E eu quero aqui primeiro fazer a crítica ao parlamento. O parlamento é o maior responsável por esse estado de coisas que aí se encontra. Porque todas as casas legislativas desse país, eu vou dizer todas, inclusive essa, se submete àquela máxima: não, eu sou da base de governo, então eu não posso fazer CPI, eu não posso fiscalizar. Ao passo que o deputado, ele se coloca numa situação tão medíocre, aliás, não é o deputado, o parlamentar municipal, estadual e federal, que ele consegue retirar dele mesmo a competência parlamentar de exercer a sua missão constitucional, a sua missão principal, que é legislar e fiscalizar. Por isso que esse estado de coisas está acontecendo. Por quê? Porque parte desse parlamento é financiado por empreiteiros do transporte, deputado Eli Tarquínio. E aí, como é que esses vereadores, como é que prefeito vai falar em passe livre para estudante se suas campanhas são financiadas pelo poder econômico? Como é que governadores, todos, eu digo todos, a presidência da República, que são financiados por grupos econômicos poderosos e por diversas vezes, doutor Eli Tarquínio, Vossa Excelência me disse, fora dos microfones, deputado, nós estamos vivendo a ditadura do poder econômico no financiamento. Vossa Excelência cansou de dizer isso para mim várias vezes aqui, porque isso atrofiou o parlamento. Se o parlamento não fiscaliza a obra pública, não fiscaliza a tarifa, não fiscaliza nada, como é que o cidadão lá fora vai ter um parlamentar fiscalizando? Olha, a amostragem disso, deputado Eli Tarquínio, está na vivência desse deputado. 14 anos e 4 meses de mandato. Eu tentei emplacar aqui 5 comissões parlamentares de inquérito e todas foram arquivadas. E isso acontece do mesmo jeitinho, deputado Rômulo, lá no Congresso Nacional, nas câmaras municipais. Todos os parlamentares, de uma forma geral, que se dizem da base de governo, e aí não fica ninguém. Não fica um parlamento, todos os parlamentos estão cumprindo apenas ordens do Poder Executivo. E é isso que o cidadão está dizendo nas ruas. Ô deputado, ô vereador, ô senador, fiscaliza a obra pública. Mas não vai, porque me desculpe a expressão mais chula, mas não tem outra. Ela terá que ser dita da tribuna, porque estão com o rabo preso. Porque tiveram financiamento de campanha. Dá uma olhada na campanha da presidência da República, dos governadores e da maioria absoluta dos parlamentares. Todos eles financiaram com empresas privadas, empresas que dão com a mão, mas querem tirar com a outra. Então nós queremos, doutor Eli Tarquínio, com o nosso pronunciamento, dizer o seguinte: a hora é agora. E eu quero aqui concitar a nossa juventude, eu quero conclamar a nossa juventude, vamos dizer como dizia o fundador do PMN, o nosso catedrático Celso Brandt, vamos fazer uma mobilização em direção, uma marcha em direção a Brasília, é porque é lá que as vezes reformas devem acontecer. É no Congresso, o Congresso submisso, o Congresso que não fiscaliza, o Congresso que é, uma boa parcela dele, é corrupta, e que esqueceram as vozes de quem está representando. Então, a nossa juventude tem que fazer uma pauta enxuta, tem que ter foco, mas tem que marchar em direção a Brasília, porque a reforma das reformas é reforma política, doutor Eli. Imagine que nós temos aqui 77 deputados, nós temos que fazer uma reforma urgente. Eu já disse ao presidente, deputado de primeiro mandato que não vem aqui, não vem marcar ponto no dia de uma sessão ordinária. Tem que cortar o ponto, deputado, tem que cortar, o deputado tem que estar aqui, ele tem que estar presente. Não é nós, doutor Rômulo Viegas, que estamos aqui todos os dias, ter que implorar para o deputado vir aqui e depois reclama por que o cidadão está chiando, por que o cidadão está excomungando a classe política. Eu estou aqui, deputado Rômulo,
há 14 anos e 4 meses e nunca faltei uma sessão ordinária. E eu vejo deputados de primeiro mandato não botaram o pé aqui na sessão ordinária. Teve que cortar o ponto de deputado que não vem aqui. Deputado tem que voltar, deputado Almir Paraca, às suas funções principais. Por mim, tem que ser cortado a emenda parlamentar de deputado. Deputado não pode indicar emenda parlamentar. Deputado tem que ter votação toda aberta. Temos que acabar com o voto secreto. A minha emenda tramita há 2 mandatos para votação aberta. Somente com as vozes das ruas. E é que ela vai ser pautada amanhã. Graças a Deus, graças à nossa juventude, graças à mobilização, graças a Deus que de lá de fora a pressão está vindo. Infelizmente, o parlamento se sucumbiu a cumprir ordem do executivo. Agora, não é só o parlamento, não é só a classe política. Nós temos que fazer uma faxina, é geral, uma faxina, doutor Rômulo Viegas. Nós temos 2 embargadores do Rio Grande do Norte que estavam desviando dinheiro do precatório. Qual a punição máxima que eles vão receber? Aposentadoria compulsória. O senador Demóstenes Torres foi cassado pelo Senado da República e é procurador da Justiça de Goiás. Sabe qual a pena máxima que ele vai receber? Aposentadoria compulsória. O doutor Paulo Medina, ministro do STJ, foi flagrado na Operação Ricane da Polícia Federal quando recebia dinheiro por causa de liminares da máfia dos caça-níqueis em São Paulo. Sabe o que aconteceu com ele? Aposentadoria compulsória. Então, é um escárnio dos poderes com a população. E aí, se faltou, deputado Rômulo Viegas, faltou saneamento básico, faltou alimentação para a população mais carente, faltou transporte público, faltou educação, faltou lazer, faltou segurança pública, aí agora querem depositar a culpa na polícia. Aí chama a última agência estatal e fala com ela, toma aqui e resolve o problema. Não é polícia que resolve. Problema social não é da polícia, não é da polícia militar e nem menos da polícia civil. A classe política está tomando um soco na boca do estômago para que ela aprenda a se voltar às suas missões. Concedo a parte ao meu deputado Rômulo Viegas. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues, e vou também na mesma linha do raciocínio e pronunciamento de Vossa Excelência, que realmente as vozes que brotam na rua conclamam para mudanças emergenciais, não apenas de reforma política, mas sobretudo de comportamento. Vossa Excelência foi muito feliz na colocação. A classe política precisa melhorar o comportamento. Nós somos homens públicos, pagos pelo erário, e temos que prestar conta dos nossos comportamentos, das nossas ações perante a nossa sociedade. E isso a população está vendo. E ano que vem, as eleições vão demonstrar muito claramente como serão avaliados os políticos da classe política brasileira. Parabenizo o pronunciamento de Vossa Excelência. Agradeço mais uma vez o ilustre deputado combativo e que tem a honra, deputado Rômulo Viegas, de ver Vossa Excelência todos os dias aqui conosco. Mas eu disse para o presidente dessa casa, o deputado Diniz Pinheiro, deputado Almir Paraca e deputado Rogério Corrêa, tem momentos que dá vergonha. Tem momentos, e eu estou falando para o cidadão nos ouvir, tem momento da vergonha. Eu estou aqui há 14 anos e 4 meses. Você tem que pedir deputado de primeiro mandato para cumprir o seu dever de estar aqui terça, quarta e quinta para bater presença numa sessão. Isso é uma vergonha. Isso é um escárnio com a população brasileira, especialmente com a população de Minas Gerais. Então o recado está dado. Esses manifestantes têm que acampar agora em Brasília para a reforma política sair. Se não houver reforma política, vai continuar tudo como antes no quartel de Abrantes. Imagine, deputado Rogério Corrêa, nós temos que cortar o ponto. Temos que cortar o ponto do deputado que não vem aqui. Isso é um escárnio, um desrespeito. Tem deputado que faz bico com o seu mandato, deputado Vitor Cunha. Tem deputado que faz bico, que sequer dá o trabalho de vir aqui terça, quarta e quinta, bater ponto. E aí nós ficamos aqui todos os dias tentando dar coro para votar nas matérias. E depois vai reclamar. Depois vai reclamar que a classe política está sendo maltratada, está sendo mal julgada pelas ruas.
parabéns aos manifestantes, parabéns à nossa juventude, nesse grito retumbante que ecoou por esse imenso Brasil continental. Eu quero dizer, doutor Eli Tarquínio, mais uma vez, da minha alegria. Eu estou muito feliz. Graças a Deus, as ruas estão se levantando e cobrando uma resposta rápida. E volto a insistir. Vou insistir com o presidente dessa casa, Diniz Pinheiro. Deputado que não vem aqui na sessão ordinária tem que ter o ponto cortado. Aí sim, ele começará a aprender a ter responsabilidade para com seu mandato e para com o cidadão que o conduziu até essa casa. Muito obrigado, presidente.